Vem cá comigo. Ele é publicitário, tem 3 transplantes, gente. 3 transplantes, passou 4 anos internado e entrou em coma 20 vezes. Ainda no clima do Setembro Verde, eu convidei o Alexandre Barroso para contar essa experiência toda pra gente, viu? Alexandre, menino para tudo! Tudo bem, tudo querido? Tudo bem, boa tarde, boa obrigado tarde. pelo convite. A gente Prazer gosta te muito de estar aqui receber, com você. viu? Menino, como assim? 3 transplantes, 20 comas, Alexandre? 20 comas. Tá, vamos lá. Como é que tudo isso começou? Por partes, né? Vamos por partes. Quantos anos você tem? 59 anos. Isso aconteceu quando você tinha quantos anos? 2008, com 49. Há 10 anos atrás, eu descobri o diagnóstico. Tá, e o que era o seu diagnóstico? Eu tinha, e não sabia, eu tinha hepatite C, que é uma doença muito silenciosa e não conta, e essa doença ela vai fibrosando, estragando o fígado. Certo. Então, é um vírus, e provavelmente para contaminar é por sangue. Então, a gente pensa que foi com o barbeador, que usa o barbeador um do outro. Doação de sangue, antigamente doação não de tinha sangue. os exames tão... No meu caso, a gente acha que foi por dentista, porque antes dos anos 80 não tinha a agulha descartável. E aí você ia no dentista, ele fazia anestesia em você e outro, e outro, e outro, e outro. E assim, hoje, 3 milhões de brasileiros estão infectados e não sabem. Porque é uma doença silenciosa. Hepatite C, ela só aparece quando você já tem um fundo de olho onde deveria ser branco. Ele é amarelado e urina amarelada, amarela escura. Mas enfim, a hepatite C destrói o fígado. Fibrosa, e no meu caso, quando recebi o diagnóstico, tinha fibrose, necrose, putrefação do fígado e 3 nódulos de câncer. Teu fígado estava perdido. Putrefação é aquela coisa, já acabou, estava preto. Como é que você estava vivo ainda, meu amigo? Pois é, eu nem sabia, Milagre inclusive. de Deus. Quando eu cheguei no diagnóstico, foi daí o livro, né? Foi a primeira vez que eu morri de susto, quando recebi o diagnóstico. Deixa eu mostrar o livro dele aqui, ó, a última vez que morri. Tá, ele está contando da primeira vez que morri, a primeira vez que morri foi de susto, no dia que recebi o diagnóstico. Aí foi a primeira vez que você morreu. É verdade. Você falou, eu tô um morto-vivo. Eles me deram 7 dias para achar um órgão, e isso não acontece assim. Mas enfim, eles me diziam, achar um fígado para você. Nós precisamos transplantar e a gente precisa correr com isso, e a ideia é que você encontre um órgão em 7 dias. E daí? A primeira coisa que eu me perguntei foi onde compra. Meu Deus. E não compra. E aí eu comecei a perceber como é o sistema, e se tem alguma coisa séria nesse país é o Sistema Nacional de Transplantes. Jura? É sério, não fura fila, não tem como burlar, enfim. Quanto pior, melhor. No meu caso foi muito bom para mim, que eu estava muito ruim. Entendi. É horrível, mas é assim que funciona. Quanto pior, melhor. Então, eu tinha, como eu tinha 3 nódulos de câncer, era uma urgência urgentíssima. Entendi. Mas eu ainda durei 2 anos, e no total eu fiquei 4 anos. 2 anos esperando, fui tendo intercorrências e assim acabei fazendo 11 cirurgias. Tive derrame pleural, tive coração, tive stent, estourou o canal da bílis, tive que reconstituir o canal da bílis. Quantas cirurgias? 11 cirurgias, 3 transplantes, 4 anos. Tá, mas os transplantes foram todos os transplantes de fígado? foram assim, aí de 2008 a 2010 eu esperei o primeiro fígado. Certo. Em 2010 eu fui contemplado com fígado e a gente percebeu que não funcionou muito bem uma veia entre o fígado novo e os rins. Tentamos em hemodiálise estimular para que isso voltasse a acontecer e 8 meses depois detectamos que não tinha funcionado e eu perdi os rins. Meu Deus. Então aí 8 meses depois eu descubro que perdi o enxerto, quer dizer, o fígado que eu tinha recebido e também tinha perdido os rins, agora eu precisava de 2 transplantes. E volta para fila daí. Volta para fila, fiquei, Olha só. foi muito difícil. Fiquei um ano e meio em hemodiálise. E aí fui contemplado por uma doação de 2 órgãos, fígado e rim. 2 anos depois. De um mesmo doador? De uma menina. Você tá um anjo. E é assim, doação é uma família que te abraça, que te acolhe. E um anjo. A gente tem falado muito de doação de órgãos, as pessoas se preocupam. Doação de órgãos é falar de morte. Fale sobre isso com a sua família, porque não. Doação de órgãos, falar sobre doação de órgãos é falar sobre vida. Com certeza.
certeza. É só falar de amor, porque a gente está falando aqui de uma possibilidade de ressignificar, renascimento, e é isso que acaba acontecendo. A minha história ficou longa, eu fiquei 4 anos. 4 anos num hospital, Internado. 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 Você é casado? Eu fui casado nesse Naquela período, época, entrei você... com um casamento de 25 anos, e é uma outra coisa, quando a gente fala de doação de órgãos, ressignificar uma vida não é uma vida, é uma família. Todo mundo morre junto. Então é uma vivência, e eu preparei a família para morrer. Então, falei muito com minha filha, eu tinha 7 anos na época, eu tinha uma filha de 7 e 2 mais velhos, que já namoravam comigo. Mas enfim, essa família foi entrando num estado de depressão e de morte junto comigo. Com certeza. Então no último momento, a minha esposa, na época estava com muita depressão, acabou também tendo que ir se tratar e cuidar disso junto da família dela em Porto Alegre, e eu fiquei dentro do hospital em São Paulo. Meu Deus. O fim da história é óbvio que acabou acontecendo uma separação, ela acabou ficando na vida dela lá em Porto Alegre, e eu fiquei aqui me virando para sobrar vivo. E hoje casou de novo. Aí aqui, depois de 3 esposa, anos, né? eu fui contemplado por mais um anjo que apareceu na minha vida, que foi uma pessoa que veio me ajudar. A gente tinha montado um grupo de ajuda na internet, e esse grupo de ajuda tinha essa função. Quando um precisava de alguém para acompanhar no hospital, o outro ajudava, e veio um anjo lindo chamado Marcela, que acabou me ajudando, e é minha namorada, minha namorida até hoje. Que está aqui acompanhando. 4 anos linda. Vivendo comigo e me acompanhando numa jornada. A gente anda o Brasil inteiro para falar de doação de órgãos. Eu quero saber um pouquinho mais desse projeto daí, mas antes de você falar desse projeto, mostra aqui, gente, eu quero saber eu fiquei com 35 quilos. Que fase que foi essa aqui? Isso foi antes da última vez que eu morri. A última foto que tem dele antes de morrer é essa aí, porque eles me deixavam ir, eu comecei a fazer chantagem. Gente, é horroroso isso que eu vou contar. Conta. É horroroso. Olha aí o meu estado era esse. E ali tem uma cronologia do dia que eu descobri, e depois quando eu fiquei velhinho, minha fase Chico Xavier, que eu tinha barriga d'água. Meu Deus! 18 litros de água tirada por semana, e aí me deixavam ir em casa no fim de semana, porque eu, como estava morrendo, fazia chantagem no hospital. Olha, estou morrendo, me deixa em casa. Aí eles deixavam e eu fui ensinar minha filha a nadar. Então eu estou com um catéter, como vocês estão vendo na foto, dentro da água. E aí 2012, que já é o sucesso de todo o envolvimento, que acabei conseguindo e sair vivo. Para a gente encerrar e você falar um pouquinho desse projeto que viaja o Brasil inteiro. Jornada Asas do Bem. Jornada Asas do Bem. Como é que você está hoje? Você tem alguma sequela? Você tem alguma coisa, alguma limitação? Não. Nada, nem alimentar, nem física. Eu tomo imunossupressores, uns remedinhos para evitar a rejeição, mas eu vivo a melhor parte da minha vida depois do transplante. Remo, velejo, jogo futebol. Não acredito, que legal. Eu tenho uma atividade intensa, viajo o Brasil inteiro, estou viajando há 1 ano no Brasil fazendo palestras, então... Não, eu vivo a melhor parte do transplante, da vida depois dos transplantes. Que legal. E a gente não falou dos seus 20 comas. Pois é, o coma era assim, dá tempo? Eu posso falar. O coma foi a gente tem, quando você tem a barriga d'água, você tem encefalopatia, que é um coma cerebral. O cérebro para de funcionar. Em alguns momentos eu fiquei tetraplégico. Não acredito. Em outros momentos Alzheimer. Então durante o período eu tive 20 intercorrências dessa e uma de 3 dias coma morto, que é daí o título do livro. A hora que estava entrando no coma, desfalecendo, eles me botaram numa maca e começaram a correr para uma UTI, e na corrida eles diziam, ele está morrendo, ele está morrendo, ele está morrendo. Você ouvia tudo isso? Eu ouvindo isso. E aí sumiu tudo. Em coma. Entrando em coma. E eu sumiu. Quando eu voltei a ter algum tipo de audição e de percepção de alguma coisa, como estava tudo escuro e eu deitado, está morto. Eu passei a raciocinar como morto dentro da UTI e passei 3 dias raciocinando como morto. Preocupações de morto, o que eu não tinha falado de amor para os meus filhos. Preocupação de morto, eu não queria que botassem rosas no meu necrotério. Preocupações de morto. E eu passei 3 dias raciocinando morto até ouvir lá fora
um médico dizer para o meu filho que não desligariam as máquinas, porque eles fizeram os procedimentos de morte encefálica e eu respondi aos processos de tentativa. Gente, me arrepia de novo. Chorando, E quando isso ocorreu, então, e mais do que isso atesta o sistema. Você pode se programar para ser doador, porque não tem doação enquanto não houver morte encefálica comprovada. E são 3 testes, esses testes foram feitos comigo. E aí eu ouvi o médico lá fora dizer para o meu filho perguntou, quando é que vocês desligam as máquinas? Meu pai não queria ficar nessa situação, eu tinha 35 quilos, e eles achavam que eu não voltava, já estava 3 dias. E aí eu ouvi o papo dos dois do meu lado e o médico falou, não, teu pai não tem que desligar as máquinas porque ele tem funções cerebrais, o coração dele bate, ele respira. Então eu ouvi dizer lá fora que estava vivo. Eu falei, gente. Então deixa eu parar de pensar como morto. O que eu estou fazendo aqui? Que eu estou achando que está, né? Sabe por que eu estava tudo escuro? Porque eu estava de olho fechado. Não acredito. Aí eu passei Alexandre. mais umas 3 horas e voltei. Abri o olho e aí foi uma alegria, né? Que história, gente. É muito lindo, é muito bacana, porque o sistema funciona, os anjos funcionam, há uma coisa, há Deus, né? Não há como duvidar da presença de Deus no universo. Então, para mim todos os anjos se mexeram a meu favor, os médicos funcionaram, o sistema funcionou, e mais, tudo isso pelo SUS, porque a gente costuma falar, às vezes, poxa, mas o SUS funciona no país, é o único sistema de transplantes, a única forma de transplantes no Brasil é pelo SUS, gratuito. E é o único sistema no mundo, funciona direitinho. Agora, Alexandre, qual que é a próxima cidade que vocês vão com o projeto? A gente está na Jornada Asas do Bem, a jornada é um trabalho voluntário em que me deram a oportunidade, eu fiz um projeto a convite da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que elas já fazem um trabalho chamado Asas do Bem, muito bacana, que é ligado ao Ministério da Saúde e às centrais nacionais e estaduais de transplante. Então, quando você tem um doador em Londrina e uma pessoa precisando em São Paulo e não tem nenhum receptor para aquele órgão em Londrina, eles captam aqui, entram no aeroporto, o primeiro avião que tiver na pista, que legal. Azul, Latam, Gol e Avianca, leva na mão do piloto. É incrível, eu viajei num voo assim, muito legal. Que legal. Ele tem prioridade de voo, chega na frente de todo mundo, para na frente de todo mundo, entra na frente até da prioridade do presidente. É muito legal, é muito lindo o programa, mais de 150 pessoas envolvidas e levam os órgãos. E como eu tinha 3, eu fui lá e pedi, olha, eu quero fazer parte do programa para me levarem para falar de amor e falar de transplantes e doações no Brasil. E a próxima cidade que a jornada vai parar? Aqui hoje a gente está fazendo o 10º estado nesse mês. Amanhã a gente voa para São Paulo, faço mais uma em São Paulo. No dia 27 eu faço Rio e Brasília e depois Campo Grande. Estamos viajando. Querido. Muito bom falar de amor por aí. Prazerzão de Muito conhecer. Obrigado, eu adorei. Exemplo. Sou sua fã. Vamos fazer sorteio do livro, tá? Sorteio do livro agora no 33760100. Primeira ligação aqui na RIC TV ganhou a última vez. Não está nas livrarias. O livro só é vendido por mim no @palestrante Alexandre Barroso no Instagram ou no Facebook Alexandre Barroso. Pode me procurar. Adorei. Mas vamos fazer esse sorteio. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Obrigado por deixar a gente falar sobre isso. Obrigadão, viu?